Saudações a todos e a todas, com cumprimentos especiais aos membros do Comitê Científico e Consultivo. Esperamos que estejam todos e todas bem e uma vez mais registramos nossa alegria em contribuirmos com a comunidade científica neste prestigiado evento. O trabalho intitulado Responsabilidade Penal da Inteligência Artificial, a problemática relacionada ao elemento da conduta na clássica estrutura analítica do delito, foi aprovado para ser apresentado no 4º Congresso Internacional de Direito, Governança e Inovação, organizado pelo Iberojur e pela Universidade CEU Cardenal Herrera, cuja sede fica em Valência, na Espanha. Meu nome é Lucas Hinkelteder e eu sou mestrando em Direito Econômico e Desenvolvimento pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. O artigo foi escrito em coautoria com o colega Gabriel Pivato dos Santos, que também é membro do mesmo programa de pós-graduação na idêntica instituição. Para que o público possa nos contatar, caso haja esse interesse, o meu contato é o e-mail lucas.teider@gmail.com e o contato do colega e coautor Gabriel é gabrielpivato@hotmail.com. E antes de iniciarmos a nossa explanação em termos mais específicos, nós gostaríamos de ambientar todos e todas acerca da proposta do nosso artigo científico. Considerando as demandas jurídicas inéditas, o nosso intento não é apenas avançar a doutrina e propor melhores soluções, mas evitar que os sistemas jurídico-penais partam para entendimentos e medidas equivocadas. Isto posto em breves termos, é possível dizer que muito se fala acerca dos benefícios da tecnologia, os quais são notáveis e estamos agora diante de um deles, com esta incrível conferência ocorrendo de forma exclusivamente online, sem prejuízo da sua excelência acadêmica, mas nós também precisamos investigar os riscos propiciados e eventualmente agravados pela tecnologia, considerando as características da 4ª Revolução Industrial de velocidade, amplitude, profundidade e impacto sistêmico na sociedade. E esses impactos também já são observados no locus jurídico, como não poderia ser diferente, sendo inevitável a interação da tecnologia também com o direito penal. E com a expansão da tecnologia, para a sociedade são apresentados novos conceitos e instrumentos, tais como as figuras da inteligência artificial e do aprendizado de máquina. E, rapidamente, inteligência artificial pode ser resumida como a utilização de métodos baseados no comportamento inteligente de humanos e outros animais para solucionar problemas complexos. Dessa maneira, é possível que máquinas criem comportamentos e soluções de forma autônoma. E aprendizado de máquina, por sua vez, é o processo de indução de uma hipótese ou de aproximação de uma função a partir de uma experiência passada, ou seja, é a capacidade de computadores executarem ações sem terem sido direta ou especificamente programados para tanto, ainda que a partir de um determinado momento na cadeia de produção. E com esse estado da arte tecnológico, no campo jurídico impôs-se a pergunta acerca da responsabilidade penal da inteligência artificial. E vale lembrar que, a partir dessa nova perspectiva, torna-se possível que a tecnologia, por meio de seus próprios instrumentos, crie coisas e execute condutas. E a partir dessa constatação, necessário se faz o exercício intelectual a fim de cogitar a possibilidade ou a impossibilidade de imputação de fato criminalmente punível à inteligência artificial, não obstante a sua capacidade de conduta. E junto à dogmática jurídico-penal, tem-se que, para a imputação de um fato criminoso, ao menos na majoritária concepção tripartida, é imperiosa a satisfação de todos os elementos da estrutura analítica do crime, constituída a impressibilidade de uma conduta típica, antijurídica e culpável. Atendo-nos somente ao primeiro elemento da conduta, a partir da investigação se afirmou que a doutrina penal, para fins de imputação de crime, considera a conduta apenas como uma conduta humana. E ainda que se tente fazer um paralelo com a responsabilidade penal de pessoas jurídicas, admitida ainda que de maneira mitigada em alguns países, como é o caso do Brasil, naquele caso há uma conexão com o agir humano, diferentemente da conduta executada autonomamente pela inteligência artificial. Isso considerado, se concluiu pela impossibilidade dogmática de responsabilidade penal da inteligência artificial nos moldes da clássica estrutura analítica do crime, haja vista a ausência de preenchimento do elemento da conduta, que deve apresentar-se como imprescindivelmente humana ou, no mínimo, naturalmente conectada com aquela. E superada essa discussão, passo seguinte foi brevemente refletir acerca da possibilidade
ou da impossibilidade de responsabilidade penal humana nas hipóteses de conduta de inteligência artificial. E para isso, durante o artigo, nós exemplificamos alguns casos concretos, como aquele ocorrido em março de 2018, quando um carro autônomo da empresa Uber atropelou e vitimou fatalmente uma mulher na cidade de Tempe, no estado de Arizona, nos Estados Unidos. O segundo acontecimento, que foi passível de abordagem, guarda relação com a inteligência artificial TAI, elaborada pela empresa estadunidense Microsoft, e um software que, após interagir com humanos na plataforma virtual, passou a externar postagens de cunho de ódio e de xenofobia. Em terceiro lugar, também é possível conjecturar acontecimentos concretos com base em projeções teóricas, como a possibilidade de tomada de decisão criminosa, como por exemplo racista, por assistentes pessoais inteligentes, ou ainda na hipótese de utilização de inteligência artificial em técnicas de investigação e de policiamento, com o risco de que essas tecnologias acabarem servindo como instrumento lombrosiano ou de direito penal do inimigo. Uma primeira solução para eventual responsabilização penal, conforme propõe Carlos Romeu Casabona, seria responsabilizar as empresas mantenedoras dos programas tecnológicos ou proceder à imputação dos desenvolvedores do software. Mas nós nos perguntamos, como que seria possível avaliar essa responsabilidade no caso concreto? A ação ou omissão, que seria autônomo elemento terceiro, seu dolo e até mesmo um nexo causal. O que não se poderia permitir seria uma proposta de imputação por mero domínio formal de eventual posição de comando. Por isso que, na eventualidade do desejo político-criminal de imputação de fato criminoso, punível ao indivíduo nos casos de conduta praticada por inteligência artificial, possibilidade a ser cogitada seria a adoção e aplicação da teoria da imputação objetiva. Na espécie, ao indivíduo somente poderia ocorrer a imputação objetiva quando criado um risco não permitido, percebidas as circunstâncias de realização do risco no resultado concreto e o fato de que esse resultado se encontre dentro do alcance do próprio tipo penal. Desse modo, ao indivíduo que atua dentro de uma margem de risco permitido, alinhado com seu escopo de trabalho e na medida de suas capacidades, não haveria possibilidade de imputação de fato criminoso, o que igualmente ocorreria quando o risco em si não se concretizasse no resultado ou se o resultado se encontrasse aquém do alcance do tipo ou da esfera de proteção da norma. Na avaliação de risco, é imperiosa a observância de requisitos para a diferenciação do risco permitido e proibido, esse último que não poderia ser criado ou aumentado, quais sejam a utilidade social, a inevitabilidade do risco e as necessidades de certas empresas. Portanto, como conclusões, além daquela primeira de resposta negativa ao questionamento acerca da possibilidade atual de imputação de responsabilidade penal à inteligência artificial, também precisamos destacar, como nossa maior preocupação humana, dogmática e político-criminal, que apresentada a eventual demanda posta ao sistema jurídico penal, demonstra-se possível a utilização da teoria da imputação objetiva como critério limitador e restritivo de imputação, visando evitar resposta penal inadequada. Como mensagem, nós, autores, gostaríamos de salientar que é necessário iniciar um movimento de contribuição acadêmica para a investigação de fenômenos, problemas e hipóteses relacionados com a sociedade tecnológica, sobretudo sob o prisma da sociedade de riscos ou da sociedade de gerenciamento dos riscos, refletindo sempre acerca das estratégias de contenção e de mitigação. Nós agradecemos, mais uma vez, a atenção dispensada, nos colocamos à disposição do comitê e, uma vez mais, registramos nossa alegria em podermos contribuir com esse excelente evento.